Olá, terceiro ano, já estou aqui, aguardando por vocês aí para nossa aula de hoje, ok? Vamos lá, o pessoal está aí se conectando para a gente começar então as nossas atividades, ok? É só o tempinho aí do pessoal se conectar para a gente começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar aí sobre o hiperrealismo. Então, nós sabemos que na história da arte, tudo é uma grande evolução. Começamos lá com o primeiro registro na humanidade, que foi a arte rupestre, e de lá para cá, muitos movimentos surgiram, muitas técnicas, muitas habilidades foram desenvolvidas. Estou aqui, ó, recebendo o pessoal, tá bom? É só um tempinho, assim que todos se conectarem. Nós daremos início, então, à nossa aula de hoje. Bom dia a todos, passaram bem a semana? Espero que estejam aí todos muito bem. Uau, o pessoal está aí se conectando. Bom dia, Júlia. Bom dia, Eloá. Bom dia, Vinícius. Só um minutinho, o pessoal está aqui se conectando, tá bom? Nós vamos falar aí um pouquinho na história da arte dessa evolução. E quando a gente fala do hiperrealismo, a gente fala, né, que é uma evolução aí do fotorrealismo. Mas se a gente parar para pensar, tudo começou lá na pintura, né? Depois veio a fotografia e veio o cinema, aí teve o avanço da tecnologia e o mundo das artes também foi se transformando, ok? Acredito que boa parte já esteja conectada. Opa, tem mais gente chegando. E aí eu vou então já compartilhar para iniciarmos. Se mais alguém chegar, aí eu vou recebê-los, tá bom? Então vou compartilhar aí. Olha lá, nós vamos falar aí do hiperrealismo. Olha essa imagem, gente. O que vocês acham dessa escultura? Fantástica, né? Quando a gente fala do hiperrealismo, e aí a gente está falando dessa evolução aí do fotorrealismo, só que eles se beneficiam aí do avanço da tecnologia. Eles usam aí os retroprojetores para fazer, criar, né, imagens diferenciadas. Então, tem aí o uso do estilo em 3D, só que eles usam 3D em superfícies aí de 2 dimensões. Então, eles conseguem criar efeitos cinematográficos, gente. E né, essa arte, muitas vezes vem para levar a gente a uma grande reflexão. Pense em você se deparar com uma escultura aí desse porte. Ah, vou lá fazer uma visita no museu. Chega lá, tem uma escultura dessa, só que ela é gigantesca. Como é que você observa isso? O que passa aí na sua mente? Então, quando a gente fala aí do hiperrealismo, nós falamos dessas pinturas que causam essa ilusão de ótica. Imagina você andando no meio da rua, tem um desenho de um buraco, por exemplo, dá a impressão que você vai cair, e realmente você tem essa sensação. Como algumas casas agora, né, que eles falam, o futurismo, eles projetam, por exemplo, o banheiro como se você estivesse dentro de um aquário. Parece que o tubarão vai pular a qualquer instante. Isso é o hiperrealismo, tá bom? É um efeito que deixa a gente aí de queixo caído muitas vezes. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho, né, do hiperrealismo, como ele é, passo a passo. Então, nós sabemos que o hiperrealismo ele é muito utilizado em pintura ou escultura, que procura reproduzir a realidade com todos os seus detalhes. Então, é tudo muito minucioso, sabe, gente? Tecnicamente, o resultado são as cores e o desenho com menos nuances e os traços mais definidos, com os mínimos pormenores reproduzidos. As esculturas mostram todos os pormenores, mas não se confundem com a arte naturalista.
Quando a gente fala desse tipo de arte, é feita pelas mãos de artistas altamente talentosos, né? Eles são muito minuciosos. Quando a gente fala de uma imagem, por exemplo, um rosto de uma pessoa, se não contarem para você que é uma pintura, você vai ter a nítida impressão de que é uma foto, de tão perfeita que é, gente. Teve início aí em 1968, expandindo-se no início dos anos 70, tendo grande popularidade na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os artistas aí dessa corrente artística utilizavam o recurso da ampliação fotográfica, derivada aí da pop art. E aí, quando a gente fala da pop art, a gente está falando aí da parte publicitária, né, das imagens aí, dos coloridos, muito marketing também. Então, eles se baseavam nas fotos aí para as suas criações. Mas qual a sua origem, né? O termo hiperrealismo passou a ser utilizado para classificar o movimento artístico que surgiu aí nos Estados Unidos e outros países da Europa, ainda na década lá de 1960. Essa forma de expressão artística se expandiu. Peraí, gente, tem mais alunos se conectando? Só um minutinho. Bom, ela se expandiu consideravelmente, então, no início da década de 70, se tornando bastante popular em países como Inglaterra, como o Brasil, além dos Estados Unidos, que é considerado aí o berço dessa arte. Bom, quais são as características? Nós temos precisão de detalhes, eles usam sombra, luz, brilho, usam aí textura, temas da realidade. Quando nós falamos aí em temas da realidade, a gente fala das pessoas, das paisagens, dos animais, mas nós também falamos aí sobre coisas do cotidiano. Eles falam sobre os problemas como a ansiedade, a parte psicológica, sociológica, bem como as questões aí históricas, políticas, econômicas, né? Esse resultado, então, assim, ó, todos esses temas levam as pessoas a ter o quê? Um senso de reflexão e serve para quê? Para provocar, e muitas vezes é controverso. Então, essas pinturas, essas esculturas aí estão no limiar, né? Entre o perturbador aí e o belo. Mas elas servem mesmo para provocar. Então, ela tem uso de imagens pré-fabricadas, cor realista. Então, muitas vezes chocam mesmo, levando as pessoas àquela grande reflexão, né? São assuntos atuais, então você se depara aí com uma escultura, por exemplo, que quando você para observar os detalhes, você traz para o seu dia a dia. E qual é o reflexo disso, então, na sociedade? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens de um artista que ele faz tudo tão minucioso que parece real. O que difere é que são imagens ou muito grandes ou muito pequenas, nunca no tamanho normal, até mesmo porque acho que ia confundir aí o olhar até do mais esperto, tá bom? Então, o hiperrealismo como evolução do fotorrealismo. Nós falamos aí que tudo foi evoluindo, começou lá na pintura, da pintura veio a fotografia, que eles conseguiram capturar a imagem, aí tivemos os jogos ópticos, dos jogos ópticos veio o cinema, e hoje nós temos aí, né, o avanço da tecnologia, temos muitas e variadas técnicas surgindo. Então, o hiperrealismo como evolução do fotorrealismo foi criado por Louis Queisel em 1969. O termo fotorrealismo aí surgiu nos anos de 1960 lá nos Estados Unidos, com o objetivo de captar o máximo de informações possível com a ajuda da câmera e da fotografia
para poder transferir tudo isso para as telas. Então, eles começaram a usar, gente, além da foto, os retroprojetores. Então, eles conseguiam dar esse ar aí de ilusão de ótica, de 3D. Apesar de serem escolas artísticas muito próximas, o hiperrealismo é visto como uma evolução do fotorrealismo, principalmente porque se beneficia aí do avanço tecnológico, como o uso de retroprojetores, por exemplo. Enquanto isso, o fotorrealismo utiliza apenas as fotografias como base para as criações de suas obras. Não é à toa que diversos artistas reconhecidos por seu grande trabalho dentro do fotorrealismo também se inclui aí no hiperrealismo. Nós temos aqui essa imagem. Olha bem esses detalhes, gente. Parece ou não parece uma fotografia? Fala aí. Vinícius, que gosta de atuar aí no mundo das artes, o pessoal que aprecia esse tipo de arte. É uma técnica de pintura, ok. Mas se não contarem para você aí que é uma pintura, você vai achar aí que é uma pintura? Ou na sua mente é uma bela foto? O que você acha? Manda aí para mim no bate-papo. Então, as principais características do fotorrealismo são temas do cotidiano, precisão nos detalhes, a forte influência aí da fotografia e da pop art dos anos 70 e a reprodução fiel aí da realidade. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que eu já vou ver aqui o bate-papo, é que quando a tela está ampla eu não consigo ver o bate-papo. Rapidinho, gente. Nós temos aí as técnicas mais utilizadas, ok? A Isabela disse que acharia que é uma pintura pela pele muito lisa. É isso aí. Verdade, gente. Às vezes a gente não acredita, né? A forma aí com que está sendo reproduzida essa imagem. Mas para isso, tem algumas técnicas que eles usam. A principal forma, então, encontrada por diversos artistas do hiperrealismo para conseguir reproduzir imagens das mais diversas, com a maior riqueza de detalhes possível, foi a utilização, então, aí dos projetores de imagem. Esses projetores reproduziam as fotografias nas superfícies escolhidas pelos artistas, para que, então, eles pudessem reproduzir essas imagens com a maior fidelidade possível em esculturas e telas. Mas aí nós temos alguns recursos que eles podem utilizar para atingir aí um bom trabalho. Dois deles, duas técnicas bem conhecidas, é o airbrush e o tom Lowell. Presta atenção como ele é feito. Então, uma das técnicas utilizadas pelos pintores hiperrealistas é o airbrush, os efeitos, as texturas e gradientes que são então obtidos através de um aerógrafo. É muito mais difícil usando técnicas tradicionais. E aí eu vou mostrar a imagem, né, do artista aí fazendo a sua arte. Bom, Trompe l'oeil é uma técnica artística que, com truques da perspectiva, cria uma ilusão óptica que mostra objetos ou formas que não existem realmente. E aí nós vamos ver a imagem do artista trabalhando. Olha aí, gente, como é o aerógrafo. Perfeita a técnica fica, né? Como se fosse mesmo aí uma foto. Mas a gente sabe que aí tem o hiperrealismo. Ele usa foto, mas ele usa pintura também. Então vai dando esse efeito aí de 3D. Parece que é real. Então, com o uso do aerógrafo, o artista consegue evitar marcas tanto do pincel quanto dos gestos feitos pelo pintor enquanto cria a sua obra. Essa técnica também permite o controle total da quantidade de tinta utilizada,
bem como sua distribuição aí homogênea, deixando a obra sem as texturas comuns nas pinturas que utilizam aí pincéis. Então, quando a gente vai falar da pintura, dá para ver as pinceladas do artista. Nesse caso, não, nesse caso fica aí sem nenhuma marquinha, tornando-a muito mais lisa e de difícil aí reprodução. Nós temos o trompe-l'œil. Trompe-l'œil, algo como ilusão de ótica, que é enganar os olhos em francês, basicamente é um estilo de arte em 3D, realizado em superfícies aí de 2 dimensões, que confundem os nossos sentidos. Essa técnica não é nova, na verdade é repleta de histórias e detalhes técnicos. Dizem que já era praticada aí na Grécia e Roma, antes mesmo de Cristo pisar na Terra. Como isso, né? Se a gente parar para pensar, como? Antigamente, lá quando a gente fala lá do início, tudo era muito rudimentar, não era? As pedras eram quebradas de forma grosseira, aí foram criando as armas, foram criando as ferramentas, foi surgindo tudo devagar. Como é que naquela época eles já conseguiam dar esse efeito? Vocês já pararam para pensar? Hoje está tudo muito mais fácil, tem aí a evolução tecnológica, mas e como era antes? Como é que o artista conseguia dar aquele efeito? Né? Eu acho assim fantástico, gente. Mas, né, foi no período barroco e posteriormente no Renascimento, com as suas conquistas no campo da perspectiva, que o trompe-l'œil passou a ganhar mais força. E agora, no mundo contemporâneo, a técnica está assim, muito mais relacionada à arte de rua. Sabe aquelas pinturas que eu comentei, feitas nas calçadas, que simulam aí os buracos no chão, as cachoeiras, os penhascos, hiperrealista, quando captados por um determinado ângulo, pois eis uma das possibilidades do trompe-l'œil. E eu vou mostrar para vocês as imagens para que vocês possam aí estar acompanhando, tá bom, gente? Ok, o Vinícius falou que tem a presença das técnicas, né, da pintura em 3D, é isso aí. Elas têm altura, largura, profundidade e confundem mesmo o nosso olhar. Olha aqui, gente, que fantástico. Veja só essa exposição. Parece que realmente essa pessoa está descendo aí a escada, né? E esta aqui? Pensem vocês aí na ponta aqui. Qual é a sensação que daria? Olha como fica a expressão aí do pessoal, né? Olha esse artista. Fantástico. Encanta ou não encanta, gente? Agora, pensa aí no artista. Como é que ele executa isso? Tudo muito minucioso, né? Deixando a gente de queixo caído. É ou não é, gente? Tem que ser um artista realmente talentoso, curioso também, para estar aí conhecendo novas técnicas, desenvolvendo aí as suas habilidades. E aí eu vou falar um pouquinho de cada. Mas vejam só esta imagem. Olha como é o muro de fato. Na verdade, é um paredão, né? Olha como ficou. Perfeito, né? Quando a gente fala nessa ilusão de ótica que confunde o nosso olhar, eu acho assim fantástico. Então, John Pugh parece quase universal o prazer que as pessoas sentem ao serem enganadas visualmente, diz John Pugh. O artista americano parece aí compartilhar da ideia de Eric Growe, de que o trompe-l'œil integra os observadores na arte. Ele trabalha aí focado em muros e cria suas obras desde o final da década de 70. E esse efeito aqui, muito bom, né? Vamos lá. Mas nós temos outros artistas que aderiram aí ao hiperrealismo. Temos o Pierre Delavier,
o francês Pierre Delavier vai além da pintura para fazer sua arte, utilizando aí algumas vezes objetos como toldos para transformar aí a realidade. Ele caminha, portanto, pelos lados arquitetônicos do Trompe-l'Oeil. Seu trabalho realmente impressiona de qualquer ângulo que se observe. Então, ele usa muito aí o efeito da perspectiva, né, gente? E olha isso aqui, gente. Quando eu falei lá que as pinturas estão no limiar entre o perturbador e o belo, que são provocantes, olha essa imagem. O que vocês acham? Provoca ou não provoca? Aí a gente para refletir. Qual é o significado? O que o artista quis passar com isso? Mas quando a gente olha assim, não provoca uma certa ansiedade? Não parece que ele está triste aí? Que ele está com algum problema? Então, o Christopher é um escultor do Trompe-l'Oeil, que é uma técnica artística que cria aí uma ilusão de ótica, cujas obras hiperrealistas são feitas à mão. Muitas vezes lembrando peças em decomposição de madeira, metal enferrujado e outros objetos em vários estados de deterioração. Seus trabalhos exploram aí a relação entre a humanidade e a natureza, como ambos estão em constante estado de fluxo entre crescimento e decadência. Eles foram aí exibidos em galerias e museus internacionalmente. E aí nós temos o Museu da Coreia, nós temos o Museu em Nova York, assim como muitos outros. Nós temos o artista Edward Hopper. O artista norte-americano faleceu em 1697, praticamente ao mesmo tempo em que surgia aí o termo hiperrealismo. E talvez ele nem soubesse, mas acabou sendo considerado o precursor do estilo que se espalharia aí pelo mundo anos depois. Durante sua carreira, Hopper ficou conhecido por retratar aí com muita fidelidade cenas do cotidiano urbano e rural aí dos Estados Unidos. E é possível encontrar então referência às suas obras em filmes, disco, principalmente aí devido ao uso de luzes e escuridão de forma assim dramática. Então ele usou muito aí a luz e sombra aí na confecção aí da sua arte, dos seus quadros. Olha lá essas pinturas, bem realistas, cenas do cotidiano, né? Então dizem que ele foi o precursor então do hiperrealismo. Um dos mais importantes artistas dessa fase é Ron Mulke, escultor australiano que trabalha na Grã-Bretanha. Lembra que eu falei que um escultor ele fazia aí as esculturas gigantescas ou muito pequenas, eles retratam aí coisas do cotidiano, dos problemas da ansiedade, como eu havia falado, ele usa termos que falam da psicologia, da sociologia, da história, da política, da parte econômica, mas o resultado do seu trabalho, gente, sempre foi considerado provocativo e muito controverso. Como assim, professora? Quando eu mostrar a obra, vocês vão perceber. Então, ele utiliza aí os efeitos cinematográficos para criar aí as suas obras de arte. Esse é o artista que eu estou falando, Hans Ronald Mulke, mais conhecido como Ron Mulke. É um escultor australiano aí, hiperrealista, que trabalha na Grã-Bretanha, cresceu vendo aí os seus pais construírem brinquedos, pois sua mãe fazia bonecos de pano e o seu pai brinquedos de barro. Segundo relatos, Mulke adquiriu esse perfeccionismo por causa de seu pai, que sempre exigia que fizesse aí tudo perfeito.
No início de carreira, foi fabricante de marionetes e modelos para televisão e filmes infantis, nomeadamente no filme Labirinte. As obras são incrivelmente realistas. Se não fosse aí o tamanho de suas esculturas, seriam facilmente confundidas com pessoas. Ou são muito grandes, ou são muito pequenas, jamais do tamanho humano. Muck criou a sua própria companhia, na Bahia, gente, aqui no Brasil, olha que legal, trabalhando para a indústria de publicidade. Embora altamente detalhados, esses adereços eram geralmente projetados para serem fotografados de um ângulo específico. Quando produz aí bonecos, ele não se preocupa em ser realista. No entanto, as suas esculturas buscam aí o máximo de perfeição possível. E aí eu vou mostrar e vocês vão mandar aí para mim no bate-papo, ok? O que vocês acham desse tipo de arte? Olha lá, gente. Presta atenção na precisão dos detalhes, na expressão, na forma em que esse menino está. Leva ou não leva as pessoas a parar não só para admirar, mas para tentar entender o que aconteceu aí com essa arte? Qual a mensagem que o artista quis passar? E aí a gente vê essa escultura em 3D maravilhosa, né? E aí a gente fala também que o artista às vezes gasta um mês ou mais criando, porque é tudo meticuloso, né? Por conta desses efeitos visuais que ele precisa dar na sua obra, demora-se meses. Olha aí, observa a expressão das pessoas, gente. Olha aqui, ó. Olha como elas ficam. É ou não é? Então, a gente fala que ele usa a técnica assim magistralmente. E aí, quando as pessoas vão observar, a gente percebe que confundem mesmo, engana, porque com essa aplicação aí magistral de técnica, do olhar artístico aí, ele cria imagens aí que enganam os olhos, até, gente, dos mais espertos. Quem dirá pessoas leigas que não entendem, né, da arte. Mas fascina ou não fascina? Pensa isso, gigantesco do teu lado. Aí é onde a gente fala, tá no limiar, né, do belo e do perturbador. Olha aí. Olha a expressão dessa escultura. Um olhar perdido, como se estivesse no vazio, com preocupação, como se estivesse carregando o peso da idade, né? Como será daqui para frente? Então, as pessoas começam a refletir. E aí, interessante essa arte, legal o hiperrealismo, não é? Mas o hiperrealismo também é utilizado de outras formas, não só na escultura. Na pintura, por exemplo, nós temos aí grandes destaques, tá? E aí é aquilo tudo que a gente fala. Tudo teve um ponto. Se a gente parar, pensar na nossa história da arte, aí começamos na arte rupestre, tudo foi evoluindo, tudo foi se transformando, aí veio a foto, aí vieram os jogos óticos, chegamos no cinema, agora estamos em 3D, e daqui para frente, gente, quantas coisas novas irão surgir? Porque nesse processo aí de pandemia, teve que se desenvolver mais ainda essa parte da tecnologia. Quantas novidades estão surgindo? Como será o mundo após pandemia? Vocês já pararam aí para pensar como vai ser no ano que vem? Vocês já estão indo para um outro patamar, né? Qual será a realidade? Eu espero que vocês tenham aí um futuro brilhante, né? Que tenham aí grandes escolhas. Olha essa, gente. Pensa alguém que está grávido indo aí no museu e vendo essa imagem. O turbilhão de coisas que passa aí na cabeça, não é? Chega a chocar?
Ou leva as pessoas aí à reflexão? Estou vendo aqui, olha, bastante gente participando, muito obrigado. Anotem, gente, façam assim, ó. Tudo que eu der, abre o caderno, coloca a data, tá bom? Hoje é dia 1º de outubro, coloca a data, coloca o tema, anota as principais características, vamos aí marcando tudo, porque isso vai cair em prova futuramente, aí você já tem esse registro. Embora no final dessa aula eu coloquei aí 3 questões para vocês deixarem registrado, e aí já facilitar aí no futuro, tá bom? Bom, além de Romo, que são pintores do hiperrealismo, Chuck Close, Duane Hanson, Richard Este, Jorge Segal, Franz Gertz, Dom Ed, Howard Canovites, Diego Velasquez, de Andrea, David Hanson, assim como muitos outros. Opa, só um minutinho, que o pessoal do suporte está aqui querendo falar um oi, né? Nós temos Jorge Melício, e entre outros, temos aí alguns que são brasileiros. Olha, o Lucas disse que minha irmã, mãe, entrou aqui no quarto e tomou um susto com o bebê da foto. O negócio é real mesmo. É real mesmo, gente. Pensa a mãe, Lucas. O Lucas falou que a mãe dele chegou no quarto aí e levou um susto quando viu a foto. Isso é uma foto. Imagina se ela vai numa exposição, gente. Pensa aí. Quem tiver curiosidade e depois quiser ver mais imagens, procure hiperrealismo para vocês verem. Tem cada obra. É incrível, gente. Bom, no hiperrealismo no Brasil, mesmo ganhando aí certa popularidade no Brasil, o hiperrealismo acabou despertando o interesse de poucos artistas que se dispuseram aí a colocar em prática suas técnicas e realizar aí os seus trabalhos. Ainda assim, os artistas abaixo adotaram, pelo menos em algum momento de suas carreiras, esse tipo de arte. Nós temos aí o Antônio Henrique Amaral, o Glauco Rodrigues e o Sepp Banderek, tá? Eles registraram aí através de pinturas, usando um pouquinho aí da ilusão de ótica, do 3D. Olha só, nós temos aí o artista Antônio Henrique Amaral, então usou aí um pouquinho do 3D na sua arte. Olha só, Lucas, avisa a sua mãe que é só uma escultura, hein? Para ela não ficar aí preocupada. Nós temos aí do Glauco Rodrigues, então a gente começa a observar a expressão dos olhos, né? Ele usou aí também imagens em 3D, figuras em primeiro, segundo, terceiro plano, né? Algo bem simples, mas foi usando aí o hiperrealismo. Nós temos Giuseppe Banderek, e aí também ele usa aí a perspectiva, figura fundo, a ilusão de ótica, né? As imagens aí em 3D, então também considerada aí uma arte voltada aí para o hiperrealismo. Nós temos aí a escultura do pé, olha aí, gente, gigante o pé. E se a gente não parar e observar mesmo, você não diz que isso aí é uma escultura, porque parece mesmo o pé. Não é verdade, gente? Eu mesmo, quando vi, parei, olhei novamente. Então, com o avanço da tecnologia, olha lá, até os risquinhos, gente, fica semelhante. A unha, o branquinho da unha, né? É uma perfeição incrível. Então, depois de surgir com o próximo nível do fotorrealismo, então nós falamos aí no começo, não sei se todos estavam, mas eu falei que aí o hiperrealismo,
ele é o quê? É a evolução, então, do fotorrealismo. Mas por que isso? Porque ele se beneficia, então, do avanço da tecnologia e usa os retroprojetores. Então, foi isso que eu falei no começo. Então, depois de surgir como próximo nível do fotorrealismo, o hiperrealismo ele se expandiu pelo mundo e pôde contar, então, com o avanço tecnológico para que os artistas adeptos desse estilo pudessem melhorar aí suas técnicas, criando obras ricas em detalhes, tendo como principais temas o cotidiano das pessoas comuns, paisagens, os animais, pessoas. A evolução das técnicas empregadas pelos artistas chegou ao nível onde se torna praticamente impossível diferenciar uma pintura de uma fotografia. Nós temos um artista aqui no Brasil que ele é formado em técnico de TI, né? Então, técnico de informática. E aí ele começou a brincar com Photoshop, e aí ele ia usando a fotografia e a pintura. E compartilhou com alguns amigos. Esses amigos começaram a compartilhar. Eis que ele fez um sucesso imenso. Aí ele resolveu, então, investir na sua arte. E aí a gente vê como se as imagens estivessem saltando assim. É lindo demais. Bom, nós temos aí o hiperrealismo, surgiu e se juntou a outros importantes movimentos artísticos, como aí a pop art, a street art, que forma a arte contemporânea ou arte pós-guerra, como também são conhecidos aí os movimentos artísticos que tiveram origem após o fim da Segunda Guerra Mundial. Vale a pena conhecer as obras, então, do artista como Edward Hope e Romuald, para perceber como esses homens conseguiram enxergar e reproduzir detalhes mínimos de tudo que estava à sua volta, transformando-os em verdadeiras relíquias culturais. Então, olha aí, olha a expressão dos olhos, gente. Olha só. Que nitidez, que perfeição, né? Então, o artista, ele faz tudo minuciosamente. E aí, eu falei para vocês que no finalzinho eu ia passar aí 3 questões. Então, responda em seu caderno. Coloca a data de hoje. Então, hoje é dia 1º de outubro de 2020 e marca aí. Primeiro, o que significa aí hiperrealismo nas artes? 2, quais são as principais características dessa arte? E no 3, qual é a sua opinião sobre esta técnica? Vamos lá, copiem aí. Nós temos 2 minutinhos, dá tempo de copiar. Ou quem quiser tirar print aí das questões, tá bom? Então, vamos lá. Aguardando por vocês aí. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, fica à vontade. Obrigada a todos os que estão participando. Ok. Anotaram, gente? Vamos lá. Falta só um minutinho, então vamos copiando. Número 1, que significa hiperrealismo nas artes. 2, quais são as principais características dessa arte? E 3, qual é a sua opinião sobre esta técnica? Quem tirou print, por favor, compartilhe aí no grupo da sala, tá bom? O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a participação de todos e desejo aí, gente, um excelente final de semana, tá bom? Beijo, gente, e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau!